oportunidade de estar aqui novamente. E eu venho aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Amém. Eu quero pedir que você abra seu coração e você deixe Deus falar profundamente com você neste dia. Amém? Amém. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. Então, pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ver? Diz o seguinte, a palavra de Deus. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vamos meditar na tua santa palavra. Te pedimos, fala, Senhor, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que eu quero transmitir aqui nessa manhã é vasos de honra. Vasos de honra. Quando você lê as Escrituras, você encontra na Escritura um certo tipo de linguagem que é para que as pessoas elas compreendam aquilo que se está dizendo. Então, a palavra de Deus ela usa a linguagem figurada e ela usa a linguagem simbólica. Então, é muito comum você encontrar aqui nas Escrituras textos onde você encontra essas metáforas, essas figuras de linguagem, essas palavras que fazem uma comparação entre uma coisa e outra. E você encontra essa linguagem simbólica desde o Velho Testamento até o último livro lá do Apocalipse, que lá é que está cheio mesmo dessa linguagem simbólica, figurada, e muitas vezes as pessoas a leem e nem conseguem entender. E nesse texto que eu acabei de ler, o apóstolo São Paulo, ele usou aqui uma metáfora, uma figura de linguagem, para dizer o seguinte, que na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja de Deus, ela é enfeitada por vasos. E existem vasos de honra e vasos de desonra.
né? Então ele está falando aqui dessa forma metafórica, dessa forma figurada, para que a gente então possa interpretar e entender o que ele está dizendo ali. Quer dizer, o que é o vaso de honra? É aquela pessoa que cumpre realmente aquilo que Deus quer que ela cumpra. É aquele que honra a fé que tem. É aquele que traz dignidade, né? Que tem na sua vida um verdadeiro perfume de Cristo. E qual é o vaso de desonra? O vaso de desonra é aquele que, com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua maneira de ser, ele desagrada, ele envergonha, ele não está sendo como deveria ser, mesmo estando no meio do povo de Deus. Então, existe, mesmo no meio do povo de Deus, no meio da igreja, vasos de honra e vasos de desonra. E o grande questionamento que nós devemos fazer nessa manhã aqui é: que tipo de vaso eu estou sendo? Será que eu sou um vaso de honra ou se eu sou um vaso de desonra? Você sabe que o apóstolo São Paulo mesmo, ele diz o seguinte, que aqueles que são de Deus, são fiéis, que andam na presença do Senhor, eles têm o perfume de Cristo. O que isso significa? Significa que a pessoa ela cheira. Você sente o cheiro de Cristo na vida daquela pessoa. Então, existem pessoas realmente que quando você olha para elas, você sente o cheiro de Cristo na vida dele. Você sente a presença de Deus na vida dele. Você sabe como foi que os primeiros cristãos foram chamados? Eles foram chamados justamente de cristãos, né? E por que eles foram chamados de cristãos? Sabe o que significa essa palavra cristão? Significa Cristo pequeno. Porque eles estavam zombando deles. Eles estavam dizendo assim: olha, vocês são cristos pequenos. Vocês querem parecer com Cristo. Vocês querem ser iguais a Cristo. Mas vocês são cristãos. E a palavra ficou pegando, né? E nós hoje temos uma orgulho de dizer: sou cristão. O que isso significa? Sou parecido com Jesus Cristo. E essa aparência de Jesus Cristo não é na aparência física, né? Até hoje, muitas pessoas, a gente tem aquela imagem do Cristo de cabelos longos, né? De barba, né? Um jovem de 30 anos, e as pessoas às vezes tentam imitar isso, né? Usam uma barba parecida, corte de cabelo, tem uns até que chegam até a usar uma roupa parecida, querendo ficar parecido com Jesus. Mas quando a palavra de Deus ela fala em ser parecido com Jesus Cristo, não é nessa parte física, é no caráter, é na personalidade, é na vida santa, né? Quer dizer, eu posso não ter nenhuma aparência de Jesus fisicamente, mas no meu comportamento, quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu obedeço, quando eu pratico a palavra de Deus, o que acontece? Eu me torno parecido com Jesus Cristo. Eu quero dizer para você: olha, quando você anda na presença de Deus e você se torna parecido com Jesus, às vezes as pessoas até te confundem. Elas olham para você e dizem: será que não é um anjo? Elas pensam: será que não é Jesus que está ali? Porque você fica realmente tão parecido com Jesus que as pessoas chegam a confundir. Aí o que a gente vê também?
imagem de Cristo, que parece com Cristo, que anda como Cristo andou, que viveu como Cristo viveu, mas entendemos que também existem pessoas que elas parecem mais demônios. Tem gente que, quando você vê o comportamento delas, rancor, ira, não perdoa, né? Você olha para a pessoa, você sente o cheiro do diabo, você sente o cheiro dos demônios. Não há ali a aparência de Cristo, mas a aparência dos demônios. Tem muita gente que é a imagem do diabo, a imagem dos demônios, dos espíritos maus. E muitas vezes essas que estão assumindo essa característica aí, de imagem do diabo, e parecidos com o diabo, e dizendo que como diabo, como seu dono, como seu senhor, muitas vezes eles estão na igreja. Muitas vezes estão cheios de Deus também. Você já leu Apocalipse? Quando você lê o livro do Apocalipse, você vê o seguinte, que no início, Jesus aparece, ele escreve 7 cartas para 7 igrejas, para 7 igrejas do Apocalipse. E o que ele escreve naquelas cartas, ele está escrevendo para essas igrejas que são citadas lá no livro do Apocalipse, eram igrejas verdadeiras, eram igrejas de Cristo, eram igrejas que surgiam da pregação do Evangelho de Jesus. Mas essas igrejas, apesar de serem igrejas verdadeiras, elas estavam cheias de defeitos. Tem uma igreja delas lá no livro do Apocalipse, e Jesus ele diz na carta que eles implantaram dentro dela uma sinagoga do diabo. Já pensou? Uma igreja de Deus que tem dentro dela uma sinagoga do diabo, atuando normalmente. Significa que quem está mandando lá é o diabo, são os demônios. E todas as outras igrejas lá, elas estavam com algum problema assim. E aí o que aconteceu? Que essas igrejas aí, essas pessoas, que elas estavam com defeito, né? Que elas não estavam parecidas com Jesus Cristo, mas estavam contaminadas com o mal de alguma forma. Essas igrejas, esse povo, essas pessoas, porque a igreja é um povo, né? Elas são um exemplo desse quadro de desonra. Porque elas estão lá no meio do povo de Deus, mas são de desonra. Elas não estão honrando a palavra de Deus, o nome de Deus, nem Deus. São vasos de desonra. Estão dentro da igreja, onde existe aquele grupo de pessoas que realmente é fiel, que andam na família de Deus, e são os vasos de honra, mas tem esse pessoal aí que é vasos de desonra. Veja só, por exemplo, existe uma igreja lá daquelas 7 lá do Apocalipse, que é a igreja de Pérgamo. Para essa igreja, Jesus Cristo disse, lá na carta que ele escreve de Pérgamo, ele disse que eles estavam adotando lá no meio deles, no culto deles, a
doutrina de Balaão e de Nicolaítas. Sabe o que isso significava? É que é o seguinte, esse Balaão, ele foi um profeta, e apesar de ser um profeta, que era um profeta verdadeiro, ele amaldiçoou o povo de Deus, o povo judeu, e ensinou o rei como ele enganaria o povo, para que o povo se desviasse da presença do Senhor. Qual foi o ensinamento dele? O que foi que ele disse que era para que aquele rei fizesse para que o povo se afastasse de Deus? Ele diz o seguinte: case com eles, se misture com eles, faça uma aliança com eles, andem no meio deles, tornem tudo uma coisa só, e aí eles vão tudo desviar. Foi o que aconteceu. E aqui, para essa igreja de Pérgamo, lá no Apocalipse, Jesus escreve dizendo que eles adotaram no meio deles a doutrina de Balaão. Então, o que isso significa? Que eles estavam se misturando com o mundo, com o impuro, com o pecado, com aquilo que é errado. Estavam deixando entrar no meio da igreja aquilo que não presta. Isso é desonra. Aqueles que estavam adotando essa doutrina eram vasos de desonra. E aí ele fala também da doutrina dos nicolaítas. Sabe o que é isso? Isso significa aquela opressão dos líderes da igreja, dos chefes, que estavam possível, que se consideravam superiores aos outros, ao povo, e que iriam oprimir, né? Iriam manipular as pessoas, manipular a sua fé. Como a gente vê hoje, você tem aí muitas denominações, muitas igrejas, você tem os caciques, né, os papas, você tem os poderosos, que são aqueles que estão lá dominando, muitas vezes escravizando, maltratando até os outros líderes. Né? Isso aí é a doutrina dos nicolaítas. Esse pessoal que faz isso, que vive dessa forma, são vasos de desonra. Quer dizer, ao invés deles estarem engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, estão humilhando o povo de Deus, a fé em Deus. Já lá na igreja de Tiátira, para essa igreja, Jesus Cristo, ele manda uma carta dizendo que ela estava tolerando dentro dela Jezabel. Você sabe o que significava isso? Que aquela igreja lá de Tiátira, eles estavam tolerando Jezabel. Isso significa que eles estavam tolerando a prostituição. Eles estavam tolerando a incredulidade. E eles estavam tolerando a idolatria. Não tem problema não tem diferença nenhuma, tudo bem. E começaram a tolerar todas essas coisas dentro daquela igreja lá de Tiátira. Cito também aqui a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, escrito lá no livro de Apocalipse, ela era uma igreja aparentemente rica. Ela parecia ser uma igreja poderosa. Mas, na verdade, eles, espiritualmente, eles não eram ricos. Eles eram ricos de dinheiro. Mas eles eram pobres da graça e da presença de Deus no meio deles. De tal forma que Jesus, escrevendo para eles lá, Jesus, ele diz assim que eles eram uma igreja morna e estavam a ponto de serem vomitados. Você já pensou? A palavra de Deus para o seu povo é:
seja frio ou quente, porque se você for morno, você vai ser vomitado. Assim como aquela igreja estava para ser vomitada. Aquela igreja, ela estava miseravelmente desgraçada, ela estava pobre, ela estava cega e ela estava nua, dando quilos. Eles achavam que estavam mesmo. Eles pensavam que eles estavam na graça. Eles pensavam que eles eram vasos de honra. Mas agora aqui Jesus veio e diz, não, vocês não são tudo isso não, hein? Vocês estão nessa desgraça aqui. Vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus. Ele diz, vocês são órfãos e eu estou quase vomitando vocês da minha presença. Isso para citar aqui apenas essas 4 igrejas que são citadas lá no livro de Apocalipse, só para a gente ter uma ideia. Você está compreendendo o que é vaso de desonra e vaso de honra? Apesar de que eu falei mais do de desonra aqui agora, né? Mas o de desonra é justamente esse. É aquela pessoa que mesmo estando no meio do povo de Deus, não tem a aparência de Cristo, não tem o cheiro de Cristo. Ela não é o que o apóstolo São Paulo diz também, né? Que o crente, ele é um enfeite da doutrina. Você ouviu isso? Você sabia que quando a gente anda na presença de Deus, quando a gente é fiel, quando a gente tem o cheiro de Cristo, a presença de Cristo na vida da gente se torna um enfeite da doutrina. O mundo, as pessoas, elas olham para você e elas acham bonita a sua vida. E elas até desejam ser como você é. Se tornar parecido com Cristo como você é. Você conhece alguém assim? Alguém que ele tem uma vida com Deus tão forte, tão firme, tão profunda, que você admira, que faz o crente se tornar humilde, a fé se tornar tremenda, né? E você chega até a desejar se fosse ver essas coisas como esse camarada aí. Eu lembro quando eu me converti, isso em setembro de 77, eu ia lá no centro e tinha um rapaz que ele entregava ali na matriz. Ele fazia um culto lá, toda segunda-feira. E eu gostava daquele rapaz. E gostava de ver o jeito dele, porque quando eu olhava para ele, eu via Cristo. No comportamento dele, nas palavras dele, nas atitudes dele, do jeito dele ser. Aquele rapaz me inspirar. E eu quero ser como ele. Achava bonito, porque é realmente isso. Agora, quando a pessoa é um vaso de desonra, o que acontece? Ela faz ficar feio, né? Limpo, quando eu olho para esse bicho, perfeito como esse aí, eu não quero não. Vim para essa igreja para ser como esse camarada aí é, não quero não. Essa vida que essa pessoa está levando aí, não está legal não. Porque ela não quer interessar, enfeitar, e atrair, assusta, enfeia, e expõe. Esse é o vaso de desonra. Esse é o vaso de desonra. Adiante aqui a nossa meditação.
Todos nós que hoje fazemos parte da igreja, do povo de Deus, nós viemos lá do mundo. O Evangelho nos alcançou. Quando nós chegamos aqui no Evangelho, quando nós chegamos na presença de Deus, nós viemos com todos os defeitos e todos os erros e todos os pecados que alguém pode ter, né? Você lembra como você chegou? Lembra como você era? Lembra como você falava, como você agia? Você chegou aqui para a presença de Deus assim. Jesus Cristo disse, vinde a mim como estás. E você estava lá, todo sujo, né? Você estava lá, todo cheio de pecados. Você estava ali cheio de ideia errada na cabeça. Mas você foi atraído pelo amor de Cristo, o Evangelho te alcançou e você veio para Jesus. Aí, então, acontece com você, a partir desse momento, uma obra maravilhosa de Deus. Ele passou a transformar você num vaso. E aí é que eu digo, você vai se tornar, a partir daí, um vaso de honra ou de desonra. Vai ser um daqueles que enfeitam ou que enfeia. Vai ser um daqueles que traz o perfume de Cristo ou continua com o cheiro lá do povo, ou o diabo, os demônios. Né? E eu quero dizer para você que está aqui, olha, que a vontade de Deus é que você seja um vaso de honra. Glória a Deus. E por mais que você tenha vindo lá do mundo, todo sujo, todo errado, todo torto, né? Jesus Cristo, ele quer te restaurar, te transformar nesse vaso de honra maravilhoso que ele quer que você seja. E aí, eu quero que você me acompanhe numa outra leitura aqui da Palavra de Deus, que eu encontro aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18 de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. E eu quero dizer para você, eu não sei que tipo de vaso você tem sido, mas Deus sabe. Né? Deus sabe. Só olhando assim, né? A gente olhando assim, parece que todo mundo tem sido vaso de honra. Mas isso aqui é a minha visão, né? Agora a visão de Deus, quando ele olha assim, ele consegue ver além daquilo que a gente está mostrando. Por mais que a pessoa ela tente de se cobrir, ela não consegue. Você lembra de Adão, quando ele pecou, que ele ficou nu? E aí quando Deus apareceu no final da tarde, chamou por ele, ele se escondeu. Adão, onde estás? E ele, escondido lá, disse, Senhor, estou aqui. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu ouvi a tua voz e como eu estava nu, eu resolvi me esconder. E Deus disse, quem foi que te disse que estavas nu? Por um acaso você pecou? E ele tinha pecado mesmo. Foi o pecado dele que o deixou nu diante de Deus. E é aquilo, Deus quando olha, ele consegue ver o nosso pecado. Por mais que a gente tente esconder, não tem folha suficiente para esconder o nosso coração diante de Deus. Os abismos todos estão descobertos perante a face do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Meu coração e o seu coração estão descobertos perante a face do Senhor. Mas me acompanhe aqui nessa leitura de Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Olha que coisa interessante está dito aqui
E eu quero dizer para você que é isso que Deus está aqui fazendo nessa manhã. Diz assim: o vaso do oleiro, a impotência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Aqui nós temos novamente essa linguagem, né, figurada. Ele leva o profeta para ver a casa de um oleiro. O oleiro é aquele homem que trabalha o barro. Deus dá habilidades para determinadas pessoas, e uns trabalham o ferro, outros trabalham a madeira, e existem os oleiros que trabalham o barro. E é um trabalho bonito, né, interessante. E Deus foi mostrar lá para o oleiro, o profeta, o oleiro trabalhando um vaso. Estava lá moldando aquele vaso, fazendo o vaso, quando de repente o vaso se quebrou. E aí o que o oleiro fez? Ele refez o vaso. O vaso quebrado, ele transformou, ele mudou. E aí Deus disse para o profeta: pois isso aí que o oleiro fez com o vaso é o que eu faço com Israel, é o que eu faço na sua vida, é o que eu quero fazer na vida de todos nós aqui. Se somos vasos que não estamos honrando o Senhor como deveríamos honrar, se somos vasos que estamos enfeiando a doutrina, se somos vasos que estamos fazendo coisas erradas, então que Deus venha e nos quebre, e nos molde de novo, nos transforme, nos faça novos. Então, ouça bem o que eu estou dizendo para você. Se você ainda não está sendo um vaso de honra, eu quero dizer que você tem hoje a oportunidade de experimentar um quebrantamento na sua vida. Você tem hoje a oportunidade de experimentar uma transformação na sua vida. Eu quero dizer para você que você tem, neste momento aqui, a oportunidade de ter a sua vida refeita. Glória a Deus. Aliás, o título daqui do retiro é Refaz, né? É isso. Me refaz. Pois é. É justamente isso. Nós estamos aqui para que nós possamos ser refeitos diante de Deus. Amém. Eu quero voltar um passo atrás aqui e dizer para você o seguinte. Existia uma igreja lá na cidade de Corinto, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo São Paulo, né? Esteve ali pregando. Ele escreve, inclusive, 2 cartas para essa igreja, a igreja lá de Corinto. E essa igreja, estão me ouvindo? Essa igreja de Corinto, ela era uma igreja muito abençoada.
ela tinha, por exemplo, os 9 dons do Espírito. Era uma igreja acostumada com o sobrenatural, com o poder de Deus. Mas apesar disso, eu quero dizer para vocês que aquela igreja, ela havia se tornado, muitos dos irmãos que estavam lá, haviam se tornado uma igreja de vasos de desonra e não de honra. E eu quero mostrar, junto com vocês, um pouco do que estava acontecendo lá dentro daquela igreja. E aí você vai ver como realmente eles estavam agindo com desonra diante de Deus e diante da sociedade. Eu peço que você abra aí agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 11. Eu vou ler a partir do versículo 10. Diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aí ele diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Veja bem, essa igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja, como eu disse, muito abençoada em muitos aspectos, mas ela estava com um monte de problemas lá dentro deles. E o primeiro aqui que a gente encontra aqui nesse texto que nós acabamos de ler, é que a igreja ela estava toda dividida. Havia divisões, dissensões. Eles estavam assim, como ele diz aqui, uns diziam que eram de Paulo, outros eram de Cefas, outros eram de Pedro, outros eram de Jesus, né? Quer dizer, a igreja estava toda ela dividida, uns se achando melhor que os outros. Isso aí era desonra para aquela igreja. Ser vaso de desonra. Eles estavam ali criando várias facções. Agora veja aí, 1 Coríntios 5, de 1 e 2. Olha o que diz aqui. Olha o outro grave problema que estava acontecendo lá dentro da igreja de Corinto. Ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal
qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Olha o que estava acontecendo lá dentro da igreja de Corinto. Eles estavam cometendo pecados graves, sexualmente falando. Estava havendo fornicação no meio da igreja. E ele diz aqui que era uma fornicação tal, um pecado tão grande de fornicação, que nem no mundo acontecia daquele jeito. E aí ele cita esse caso aqui horroroso, de um que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Olha aí o que ele diz. Qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. E eles estavam aceitando tudo isso lá no meio deles, como normal, natural, faz parte, é assim mesmo. Quer dizer, quem estava vivendo dessa forma estava desonrando a igreja, estava desonrando a casa do Senhor. E mais ainda, além dessa imoralidade graves, eles estavam brigando entre si, estavam tendo que decidir as suas causas lá nos tribunais. E o apóstolo São Paulo também aqui, ele condena isso. Ele diz que não era para que os irmãos da igreja fossem brigar lá na justiça para solucionarem os seus problemas. Eles deviam dividir e resolver entre eles mesmos. Ele fala também da idolatria e de participação de banquetes pagãos. Quer dizer, você sabe que tudo que é feito aí no mundo é feito com comida, né? Eles oferecem a comida aos ídolos, fazem aquela festa bonita, e aí o que acontecia lá em Corinto? Os crentes iam participar, né? Como acontece também nos nossos dias, né? A turma se mistura, não importa se está sendo oferecido para o boi, se está sendo oferecido lá para Iemanjá, se está sendo oferecido lá para Maria, para Aparecida, né? Não importa, né? Se é uma festa para um santo, se é uma festa junina para um santo, se eu estou acendendo fogueira para um santo. Já havia essa mistura lá em Corinto. E o apóstolo São Paulo mostra isso como também um grande problema deles, né? Participando de banquetes pagãos. Agora, outra coisa grave que estava acontecendo lá na igreja de Corinto é que surgiu diante deles, no meio deles, falsas doutrinas. Como hoje também, né, as igrejas aí estão cheias de doutrinas falsas. E nesse caso aqui, que o apóstolo São Paulo cita, eles estavam negando a ressurreição dos mortos. Começaram a ensinar de que não tinha esse negócio de ressurreição dos mortos, não. E aí o apóstolo São Paulo até chega a dizer assim, olha, se não houver a ressurreição dos mortos, então é vã a nossa fé, não adianta acreditar. Mas eles estavam lá também levantando essas doutrinas erradas. Essas doutrinas erradas. Havia, no meio da igreja de Coríntio, rebeldia. Eles não estavam querendo se submeter às lideranças. Eles estavam se revoltando, né? Havia desordem e havia egoísmo. E isso até se manifestava na Santa Ceia. Quando eles iam fazer a ceia, aí todo mundo queria chegar primeiro, todo mundo queria comer mais do que todo mundo, né? De tal maneira que o apóstolo São Paulo chega
a dar aqui também uma orientação para eles, para que cada um comesse em casa e que todos esperassem pelos outros para poder comer, e que eles não deveriam assim agir dessa forma lá na comunhão entre os crentes. E a outra coisa que ele falou aqui também, que aconteceu, depois você pode, lá na sua casa, ler com mais calma, né, o livro de Coríntios, que eu li apenas alguns versículos, você vai ver que ele também, ele diz que lá na igreja de Corinto, eles estavam abusando dos dons espirituais. E como eles estavam abusando dos dons espirituais? Era principalmente do dom de falar em línguas. Eles já estavam usando o dom de falar em línguas não para edificação, para o crescimento da obra de Deus, mas para se exaltar. E o apóstolo São Paulo faz, então, uma chamada de atenção deles para aquele comportamento. Então, veja, nisso tudo que eu estive falando até aqui agora, eu estive mostrando o seguinte, que na igreja de Deus existem aqueles que honram a Deus, que honram a sua igreja, que honram a sua palavra, que têm o cheiro de Cristo, que enfeitam a doutrina com a sua vida, com o seu comportamento, e existem aqueles que são vasos de desonra. Jesus teve 12 discípulos, né? Depois se tornaram apóstolos. Entre os 12, 11 honraram o Senhor Jesus, né? Apesar de que o Pedro lá ainda teve uma vacilada, mas depois ele se arrepende, é reconduzido à presença de Cristo e se torna um dos maiores apóstolos que a igreja já teve, né? Agora, veja só, então quando você pensa em Pedro, João, e pensa naqueles apóstolos, você olha para eles e você vê honra, não é? São vasos de honra. Eles honraram a Cristo e honraram com a vida e com a morte. Todos eles, os apóstolos, tiveram mortes trágicas, né? Foram assassinados, com exceção do João. Mas os outros todos, teve uns que foram decapitados, foram cerrados ao meio, foram queimados vivos, foram crucificados e de cabeça para baixo. Foram mortes terríveis, mas não negaram a fé. Né? Mesmo na tortura, mesmo no sofrimento, eles honraram a Cristo. Mas teve um chamado Judas Iscariotes, que esse aí foi um vaso de desonra. Ele desonrou a Cristo. Olha, ele era amigo de Jesus. Jesus deixou ele dar um beijo no rosto dele. Mas com aquele beijo ele traiu Cristo. Ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Ele que andava com Jesus, que vivia com Jesus, que era discípulo de Jesus, que ouvia todas as mensagens de Jesus, que viu todos os milagres que Jesus operou, mesmo assim ele traiu Jesus. Vaso de desonra. Vaso de desonra. Você lembra lá na igreja de Jerusalém, no início da igreja? A igreja estava crescendo, né? Ela estava maravilhosa. Milhares de pessoas se convertendo, centenas, dezenas de pessoas se convertendo. E aí tinha um casal lá, Ananias e Safira, né? Membros lá da igreja, eles vendo todo aquele avivamento. E aí tinham irmãos que se levantavam e davam grandes ofertas, grandes dízimos, que contribuíam assim poderosamente para que o evangelho pudesse chegar mais longe, para que a igreja pudesse se expandir.
E eles lá, no meio daquela igreja, vendo aqueles irmãos sendo vasos de honra, contribuindo com a obra, e aí eles decidiram, vamos também dar a nossa oferta, vamos também ser vaso de honra aqui nessa igreja. E o que é que eles fizeram? Venderam um campo para dar de oferta ali nas mãos de Pedro, naquela igreja. Só que quando eles venderam o campo, que eles viram o dinheiro, né, nas mãos, aí ficou difícil para eles fazerem aquela oferta. E aí tiveram a grande ideia, vamos esconder aqui uma parte e vamos dar só uma outra parte. O apóstolo lá não vai saber mesmo. E tudo bem. Né? Eles fizeram isso. E chegaram lá e deram aquela oferta mentirosa. Ninguém tinha dito que era para eles fazerem aquilo. Eles não eram obrigados a dar nem um centavo se não quisessem. Mas eles resolveram mentir ao Espírito Santo. E com isso, eles foram vasos de desonra. Assim como Pedro lá foi vaso de desonra. Também. E quando estavam ali mentindo diante do apóstolo... O Judas. Hã? Falou Pedro. É o Judas, é. O Judas que traiu Jesus e que morreu, se matou, né? Morreu enforcado. E ali, eles fazendo aquela oferta, o Pedro perguntou, quanto eles tinham feito aquele negócio? Por que eles estavam dando aquele valor? E ele mentiu. E por mentir, vocês sabem o que aconteceu, né? Ele morreu ali, na hora, lá no culto. E depois veio a esposa dele, procurando por ele, e confirmou a mentira, e também morreu. Eu posso dizer para você, esses dois aí que morreram foram vasos de desonra, também na casa de Deus lá em Jerusalém. Meus irmãos, nós podemos ser, na obra de Deus, no reino de Deus, na história, vasos de honra. Nós estamos em 2026, né? Então, nós já temos muita história aqui na nossa nação, na nação brasileira. E você pode olhar para trás e ver na história das igrejas evangélicas, protestantes dessa nação, né? Você pode ver aí, nós temos igrejas já centenárias, igrejas que estão atuando dessa nação aqui já há muitos anos, e já passaram por aqui muitos homens, muitas mulheres, muitos servos de Deus que já passaram, né? Que já ficaram para a história também. Pessoas que viveram aqui antes de nós, que deixaram um legado para as nossas vidas. E aí, quando você vai aí para a história, você tem a Assembleia de Deus, você tem a Igreja Batista, você tem as igrejas presbiterianas, você tem as igrejas quadrangulares, você tem tantas igrejas, né? Tantas denominações aí. Você olhar para a história delas, você vai encontrar lá a história de muitos homens e mulheres, que a gente pode até dizer, como a Bíblia diz assim, homens de quem o mundo não era digno. E homens que, mesmo depois de mortos, eles continuam falando. Porque foram pessoas que andaram na presença de homens e mulheres que, quando pregavam, o avivamento, a onda de graça e de unção se espalhava até 100 quilômetros de distância do lugar onde eles estavam. Homens poderosos, mas que já morreram, já estão na eternidade. E você tem também, se você for estudar a história dessas igrejas todas,
você vai encontrar também um monte de história de vasos de desonra, de gente que aprontou, de gente que sujou o nome da igreja, que fez o que era errado. Né? Num lugar santo cometeram pecados, vasos de desonra. Mas também é passado. E fica aí só o registro. Né? Assim como está registrado a história dos Judas, assim como está registrado a história de Ananias e Safira. Agora, o que acontece é que agora quem está vivendo aqui somos nós. Quem está passando aqui somos nós, né? E eu desejo que vocês vivam muito ainda. Né? Que vocês tenham uma longa jornada aqui nessa terra. Mas agora a palavra que eu trago para você é para que você, ao passar aqui por esta vida, você seja um vaso de honra. Que mesmo depois que você morrer, a sua história continue marcando aqui esse mundo. Que o mundo não se considere digno de você, porque você foi e é fiel. Amém. Então, que nessa sua vida, nessa sua passagem aqui, você seja realmente um vaso de honra. Você já compreendeu como é que a gente honra, né? A gente honra andando na presença de Deus, a gente honra sendo fiel, a gente honra sendo parecido com Cristo, a gente honra quando as pessoas olham em nós e conseguem ver o Evangelho em nós, de verdade, não por imitação, não por vanglória, mas por verdade. Que você seja vaso de honra. E para encerrar, se porventura você não tem sido um vaso de honra como você gostaria de ser, como você tem o desejo de ser, eu quero dizer para você que nessa manhã nós estamos na casa do oleiro. Quem é o oleiro? É Deus. E o que o oleiro faz? Ele pega o vaso que está causando desonra e ele quebra o vaso. Ele quebra o vaso. E aí, fica por isso? Não. Não. Sabe o que ele faz? Ele refaz o vaso. Ele transforma esse vaso. Ele muda esse vaso. Ele torna o vaso que era de desonra num vaso de honra. E eu quero dizer para você, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer as mudanças que precisam fazer. Todos nós precisamos ser moldados por Deus. Existe sempre alguma coisa, né, que precisa ser transformada na vida da gente. Então, eu convido você a ficar de pé agora aí no seu lugar e nós vamos, nesse momento, orar. Eu não sei se eu contei para vocês, mas eu tinha um amigo que todas as vezes que ele ia orar, ele fazia a seguinte oração para Deus. Ele dizia assim: Senhor, passa na minha vida como um trator. Ele queria que Deus passasse na vida dele como um trator. Eu ficava assustado com aquelas palavras dele. Mas o que ele estava realmente pedindo não era que passasse um trator de verdade, né? Mas era que Deus viesse quebrando tudo que precisasse ser quebrado. Mudando tudo que precisasse ser mudado. Para quê? Para refazer. Para fazer de novo, né?
a tornar novo na presença de Deus. Amém? Vamos deixar Deus nos quebrantar. Vamos deixar o Espírito Santo vir e moldar a nossa vida. Vamos deixar o Espírito Santo vir e nos transformar em vasos de honra. Feche os teus olhos. Fala com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa manhã. E nós compreendemos, ó Deus, que nós precisamos ser como Cristo foi. Nós compreendemos que nós precisamos ter o perfume de Cristo. Nós compreendemos que nós precisamos andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. E nós precisamos ser vasos de honra na tua casa, no teu reino, na tua igreja, na história deste mundo. Por isso, Deus, nós estamos aqui na tua presença. Nós compreendemos que estamos na tua casa e o Senhor é o oleiro que quebra o barro e que refaz o barro, que quebra o vaso e refaz o vaso, que transforma a nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, de transformação. Nós precisamos de mudanças. Nós precisamos de avivamento, de reavivamento. Nós precisamos que o Senhor passe na nossa vida e nos restaure, e nos transforme, e nos faça parecidos com Cristo. E eu te apresento, ó Espírito Santo de Deus, eu te apresento todas estas pessoas que estão aqui neste momento e as pessoas que nos assistem pelo vídeo. Eu te peço, ó Deus, restaura, transforma, perdoa os pecados, limpa o nome destas pessoas, transforma, faz, Senhor, nascer de novo. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz uma obra de restauração e de transformação nesses vasos todos que estão aqui. A começar com essas crianças, atingindo esses adolescentes, estes jovens, estas pessoas adultas, os homens e as mulheres. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, sopra aqui neste lugar. Toma, ó Senhor, estas vidas e restaura, incendeia, Senhor, aviva, Senhor, liberta, Senhor, liberta do pecado, liberta, Senhor, do mal, liberta dos demônios, liberta da opressão. Ó Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, nesta manhã e faz essa obra gloriosa e poderosa na vida deste povo. Ó Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba
Recebam agora esta graça, esta unção, este renovo, esta transformação, essa nova vida na presença de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Bem forte. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o